Reportagem bomba demole acusações de Dani Calabresa e outras contra Márcio Smelling. O site da revista Veja publicou uma reportagem bombástica nesta quarta-feira, dia 14 de dezembro, desmontando a acusação de assédio sexual que Dani Calabresa e outras funcionárias da Globo moveram contra o ex-diretor de humor da emissora Márcio Smelling, na Delegacia de Atendimento à Mulher DEAM do centro do Rio de Janeiro. Reportagem bomba demole acusações de Dani Calabresa e outras contra Márcio Smelling. A publicação ocorreu 10 dias após o jornalista Ricardo Feltrin afirmar em sua página no YouTube que, após ter acesso às provas contínuas dos autos do processo, teve vontade de vomitar, afirmando que Smelling era inocente de tudo. A Veja cita pela primeira vez os nomes de vários acusadoras. 8 mulheres processam Smelling. Seria uma atitude de gravidade ética caso não fosse uma única forma de demonstrar falta de ética das acusadoras, como aponta a reportagem. Além disso, traz à tona uma testemunha importante que contraria a principal acusação de Calabresa, divulgada de forma sensacionalista pela revista Piauí, de que o comediante foi violentamente atacada e quase estrupada por Smelling numa festa do elenco de humor da Globo. A publicação pela Piauí de detalhes explícitos gerou repúdio generalizado contra Smelling, mas omitiu completamente a participação de Maíra Perazzo, revelado pela Veja. A amiga da atriz Maíra a acompanhava na balada, segundo descreve Smelling nas páginas do processo acessadas pela revista semanal. Em determinado momento da noite, ele e Dani estavam trocando beijos numa área mais reservada quando a atriz puxou Maíra para junto dos dois, formando um trio. A situação demonstraria que tudo aquilo era consentimento e estimulado pela comediante. Maíra foi chamada pela justiça para testemunhar sobre o que aconteceu de verdade e ao depor teria confirmado que trocou beijos com Smelling na festa e não lembra de ter visto nada de impróprio entre ele e Dani na ocasião. Contou ainda que ficou com a amiga até a final da balada, contrariando o relato da atriz de que teria sofrido uma crise nervosa após o suposto ataque de Smelling. Ao contrário desta versão, Maíra disse que ela continuou animada, chegando depois a trocar beijos com câmeras da Globo. Questionada na justiça sobre a participação de Maísa na festa, Dani alega que puxou a amiga para perto a fim de tentar se livrar do assédio de Smelling. Por esta versão, ela teria tirado a amiga dos braços de um homem que descreveu como predador sexual. A amiga de Dani, por outro lado, afirmou que ficou com Smelling naquela noite. Em seu depoimento, Maíra também revelou que no dia seguinte teve um papo animado com Dani sobre a festa, sobre com quem elas ficaram, e em nenhum momento a atriz mencionou assédio. No mesmo dia, Dani brincou com Smelling pelo WhatsApp, dizendo que mandaria amiga embrulhada para ele de presente. Um mês depois, Maíra e Smelling voltaram a ficar juntos. Segundo a apuração da revista, o primeiro burburinho a respeito da conduta de Smelling teria partido de Bárbara do Vivier, em meados de 2018, listada como uma das testemunhas de acusação. Bárbara manteve com Smelling um relacionamento amoroso de quase 7 anos. Em seu depoimento da delegacia, ela disse que ele não a deixava terminar a relação, usando seu poder hierárquico dentro da emissora, oferecendo propósito de trabalho, de aumento de salário e de promoção de cargo. Bárbara é enteada de Maria Clara Gueiros, uma das mulheres que teria iniciado o movimento interno da Globo para investigar Smelling. Segundo Dani Calabresa, contou à ouvidoria do Ministério Público, Maria Clara Gueiros
passou o ano de 2019 tentando convencê-la a denunciar o ex-diretor global. A história entre Melanie e Bárbara é complexa. Como ambos eram casados com outras pessoas, seu romance foi clandestino. No final de 2017, houve um sobressalto. Ela engravidou e fica em dúvida sobre a paternidade do filho. Dúvida posteriormente descartada. Ainda segundo a Veja, isso bastou para familiares desconfiarem do comportamento dela, incluindo seu marido e a madrasta, Maria Clara Gueiros. Nos autos, Melanie alega que Bárbara espalhou a versão de chefe e assediador para evitar o constrangimento de assumir o namoro clandestino. Ele juntou ao processo uma mensagem em julho de 2018 em que ela lhe pedia desculpa. Vivia um turbilhão nessa gravidez e com certeza agi errado com vocês e queria te pedir desculpas por isso. Melanie não respondeu à mensagem. Ela insistiu, depois em lhe desejar felicidades e dizer que te quero todo o bem do mundo. Meses mais tarde, em troca de mensagem com Dani Ocampo, assistente de Melanie, Bárbara assumiu que havia mentido, mas nada planejado maquiavelicamente. Foi um redemoinho que eu fui entrando e quando vi não conseguia sair. Outra acusadora foi a atriz Verônica Debon, que, de acordo com Veja, atuou fortemente nos bastidores para convencer outras mulheres a denunciarem Melanie. Em seu depoimento, ela assumiu ter mantido um relacionamento de mais de um ano com o diretor global que ela classificou como abusivo à justiça. Ao se referir a uma noite de sexo entre os dois, afirmou ter se sentido enojada. Melanie contrapôs esse depoimento com uma coleção de mensagens apaixonadas da atriz com declarações de amor e até desejo de casamento entre compartilhamento de nudes e conversas picantes. Também mostrou que Verônica criou um grupo do WhatsApp para falar de sexo casual, onde declarou que não tinha nenhum desejo, mesmo que não seja legítimo. Ele também anexou no processo conversas pelo aplicativo em que demonstrava disposição para encerrar o affair, enquanto Verônica tentava evitar o fim de forma insistente. Só depois de um tempo, ela se mostra conformada com o desfecho da história. Numa mensagem em setembro de 2019, ela diz: "Eu tomei em pé da bunda. Tô apaixonada por você e tomei um pé na bunda. Amor, isso não... que eu não acho que você não tem razão, acho que você está coberto de razão." Assim que as primeiras denúncias de assédio contra Melanie surgiram, Verônica ainda se colocou do lado dele, prestando solidariedade, dizendo que ele seria uma vítima de terrorismo. "Você é inocente", amor, escreveu. A defesa de Melanie alega que ele foi vítima de um complô. Cita o caso de uma suposta denunciante que disse à Justiça Civil que não sabe por que acabou constando como vítima do inquérito sobre assédio sexual, já que nunca sofreu abuso nenhum. Os advogados do ex-diretor da Globo também citam o fato de que todas as denunciantes são representadas pela mesma advogada, Mayra Couto, que disse que as vítimas não faziam parte de um ciclo íntimo de amizade e que só souberam quem eram as demais vítimas em agosto de 2021. Essa afirmação é desmentida nos processos por uma série de provas que mostram que a maior parte das supostas vítimas se conhecia sim antes da denúncia. Várias haviam trabalhado juntas e Dani Calabresa revelou que, no final de 2020, havia até um grupo no WhatsApp de pessoas que teriam sido assediadas por Melanie. Uma das serventias desse grupo seria trocar informações na época que as supostas vítimas conversavam com a advogada Mayra Couto em busca de orientação de como proceder em relação ao episódio. Os perfis de Instagram das supostas vítimas também reforçaram o elo de amizade entre elas. Uma viagem ocorrida em fevereiro de 2021 ao sítio de uma delas, na região serrana do Rio de Janeiro, rendeu muitas fotos compartilhadas por Georgiano Coutinho de Góes, Carol Portes, Verônica Debon e Débora Lam. Embora a proximidade e amizade não invalidem as denúncias, desmentem a tese da advogada de que
Elas não eram amigas nem sabiam que todas eram vítimas de Mary antes de iniciarem o processo. As denúncias contra a Mary alegam que assédio dele era insistente, não raro. Segundo as supostas vítimas, ele misturava assuntos profissionais com piadas e insinuações de cunho sexual. O conjunto de provas que constam nos autos, entretanto, mostra que muitas das acusadoras tomavam a iniciativa de fazer essa mistura, incluindo conversas picantes úteis na comunicação cotidiana, entre que mais faziam isto estavam Dani Calabrese e Verônica Debon. No depoimento à justiça, Dani buscou justificar a cumplicidade erótica com Mary na seguinte forma: deixa ele me cantar, deixa me chamar de gostosa, para mim era uma vantagem. Prefiro continuar brincando com meu chefe tarado do que comprar briga com ele. A respeito do episódio dos nudes, a atriz conta que numa festa de casa de Mauro Farias, mostrou fotos de seu celular no meio de uma roda de amigos, até que Mary se aproximou e tomou o celular da mão dela para ver o conteúdo. Ainda segundo a versão de Dani, não satisfeita da mesma noite, ele a perseguiu até a porta do banheiro tentando forçar um beijo. Mas Mary apresenta uma versão totalmente diferente para o episódio. Segundo ele, em um determinado momento da festa, as pessoas conversavam sobre nudes e Calabrese o chamou para um canto do local e exibiu o conteúdo do celular. Me mostrou nudes dela, me mostrou tudo. Me mostrou fotos dela totalmente pelada e com amigas. Era sozinha, fotos, vídeos, poses, tudo. Para completar, o caso da atriz Deborah Lam, que não sabe por que está no processo da transcrição de seu depoimento, o juiz lhe perguntou se é vítima de assédio sexual e ela responde: eu acho, não, eu sou uma testemunha. O juiz insiste mais uma vez: tá, a senhora só é testemunha, a senhora não viu, a senhora não é vítima. Lam confirma: mas a advogada ajuda a esclarecer a situação, lembrando que Lam é uma das mulheres que constam no processo criminal. Em sua reportagem, a Veja afirma a atriz reclama, na verdade, ter perdido espaço profissional da Globo, culminando com a saída do programa Zorra em 2018. Ao mesmo tempo, Lam reconhece que nunca foi maltratada profissionalmente por Mary e que, no mesmo ano, voltou a trabalhar com ele na peça O Abacaxi. Nem Dani Calabrese conseguiu sustentar a acusação de que Mary perseguia mulheres que assediava graças a uma farta coleção de mensagens elogiosas sobre a chefia do ex-diretor da Globo durante o episódio em que trabalharam juntas. Essa versão tupiniquim do movimento #MeToo teria levado a Globo a colocar um ponto final, afinal, que de forma amigável o contrato de Mary com a emissora em agosto de 2020, mas após a contestação inabalável do ex-diretor, Dani teve seu contrato fixo com a emissora encerrado em julho passado e Mayra Couto, advogada dela e das outras supostas vítimas, foi condenado por comportamento antiético pela OAB numa pena de censura convertida para advertência. Antes sequer de existir um caso criminal, Mary foi atacado em entrevista da advogada que só deu início ao processo após ele ir à justiça. O caso chama especial atenção por conta desse detalhe. Não foram as supostas vítimas, mas o acusado que decidiu tirar tudo ali para o fazer por meio de seus advogados uma interpelação extrajudicial para que Dani Calabrese confirmasse ou desmentisse o teor da reportagem da revista Piauí, que cita fontes, usa declarações, aspas, ou ouvir falar meio cheio de detalhes minuciosos que já comprovadamente imprecisos. Pessoal, eu tô com preguiça de ler o restinho aqui, tá? Mas você pausa o vídeo aqui e lê o resto, tá, pessoal?